O grande problema de pintar com base d'água é que aquela tinta é muito grossa. Nossa, aquilo lá é grosso demais, é ruim de aplicar. E certamente com toda aquela viscosidade, uma tinta parece um creme. Olha, esse verniz em cima dessa pintura vai acabar murchando. Eu já ouvi isso de pessoas que não vendem o sistema base d'água. E deixa eu ajudar você que tem curiosidade de saber, e inclusive você que já usa base d'água, refinando um pouquinho mais as informações com respeito à tinta base d'água. Primeira coisa que faz com que ela seja bem diferente de uma tinta solvente: viscosidade. Uma tinta solvente no mercado normal, tá? De qualquer fabricante aí, ela precisa ser utilizada com mais ou menos 14 segundos no copo fora, certo? Para quem não conhece copo fora, eu já falei outras vezes de viscosidade aí, depois eu posso até mostrar o que é o copo fora, tá? Mas é um recipiente onde você põe o produto ali dentro e ele tem um orifício padrão, é global isso aí, tem um orifício padrão, você simplesmente mede em segundos o tempo que o produto passa por aquele recipiente. Então, esse tempo que leva para passar ali é o tempo que a gente normalmente fala que é a medição em segundos da viscosidade. O boletim técnico de todas as fábricas tem essa informação. Então, na tinta solvente, uma tinta boa de aplicar, que fique muito boa, é em torno de 14, no máximo 16 segundos no copo fora, ela fica super acetinada e muito fácil de aplicar. Na tinta base d'água, o que acontece? Ela tem 32 de viscosidade, ou seja, ela demora muito mais tempo a escorrer no copo fora. Logo, ela é bem mais grossa, vamos falar assim, né? Então, essa característica da tinta faz com que muitos que nunca usaram, não têm conhecimento mais profundo sobre, eles acabem concluindo que por a tinta ser grossa, essa tinta grossa está associada a verniz que pede brilho, está associada a outras coisas, ok? Eu entendo que tinta grossa, poliéster é um problema. Agora, base d'água, a gente tem que tratar de modo separado, não misturar melancia com banana. Tinta base d'água é outra tecnologia, é tudo diferente. A aplicação muda, a viscosidade muda, ela tem 32 segundos no copo fora, ela é grossa mesmo, porém ela tem tecnologia. Isso faz toda a diferença. Com que você pinte, para que você que nunca pintou com base d'água, vou te dizer, se você já pintou alguma vez PU, você vai ter facilidade para aplicar uma base d'água, porque você vai ter que aplicar a tinta assim como você aplica uma tinta PU, ou seja, dando corpo, molhando, né, já enchendo, já cobrindo. E aí o resto, meu amigo, é com ela. Ela se ajeita sozinha, ela nivela sozinha, ela fica acetinada, ela ajeita o alumínio, ajeita o pérola, ela fica trabalhando enquanto ela está secando. Basicamente isso, né, para você entender bem. E aí deixa eu te contar uma coisa interessante, porque eu vejo muitos preocupados hoje em dia com a questão de micragem. Vai lá na oficina, tem gente comprando micrômetro, medidor de camada, made in China, que tu mede um lugar no carro e do ladinho ali dá uma distorção de 30, 40%. Então cuidado com o que vocês usam para medir, primeiro. Mas o pessoal fica muito preocupado com a micragem. E deixa eu falar para você, a pintura, a cor base d'água aplicada, ela fica normalmente ali 30% de filme no carro, depois que está completamente seco, em relação à mesma pintura, com a mesma cor, com pintura solvente. Muito baixa a micragem. E isso quer dizer o quê, gente? Quanto mais fina a camada de tinta, muito, mas muito melhor é o acabamento do verniz e a durabilidade, tanto de definição da imagem, quanto do brilho do verniz. Por quê? Porque o verniz, o solvente dele, em vez dele entrar no corpo da tinta, no caso da solvente, para depois ele evaporar, o que acontece? Acontece que no base d'água ele não precisa interagir com a camada toda de tinta. É o suficiente de molhabilidade para promover aderência, e o solvente que está no corpo do verniz só tem que ir embora, mais nada. Ele não precisa penetrar lá no corpo da tinta, que é um processo físico normal e que acontece em qualquer pintura de qualquer marca, para depois ele evaporar. Tanto é que lá no boletim técnico está dizendo, né, que é 36 horas para cura. Por quê? Porque esse thinner todo precisa sair do verniz e da tinta. Logo, a pintura com base solvente nunca está completamente seca quando você dá o verniz. E isso é um fato. Já com base d'água, pum, 100% seca quando você dá o verniz. Então era só para falar sobre esse assunto, para tirar dúvida daqueles que não conhecem e reforçar a informação para quem já usa. Tá bom? Se você nunca usou, fica o convite aí, nos chame para conhecer o sistema base d'água, você vai gostar muito da performance do produto. E outra, você pode pintar em qualquer lugar, fica preocupado não. Ah, não tem cabine? Sem problema, tá bom? Tem cliente que pinta na rua, para você ter ideia. Tá bom? Segue aí para mais informações e forte abraço.